Quem está feliz com Jesus, eu diga, ô glória. Amém. Então pode sentar, sejam bem-vindos ao primeiro culto de hoje, né? Aos domingos nós temos procurado alternativas de horários que sejam bons para todos, né? Inclusive no culto da noite, por exemplo, eu tenho depois colocado um propósito de verificar se de repente baixar um pouquinho o horário fica melhor para quem vai embora. Às vezes a pessoa tem dificuldade, por exemplo, de ônibus, de transporte. Então, geralmente o culto é às 18 horas, mas poderia ser às 17, por exemplo, que aí muita gente vai ter condições de chegar mais cedo em casa, o transporte vai ser muito mais variado, né, pessoal? Me informaram que depois um horário aqui no centro e no domingo o ônibus é bem escasso, né? Então nós vamos verificar essa situação também, em nome de Jesus, para ver se já no próximo domingo, no culto da noite, seja um pouquinho mais cedo, né? Não sei se é o seu caso, mas se caso você optar também, 8 da manhã, às 10 horas ficam os pastores de plantão aqui, caso venha alguém, também às 3 da tarde e eventualmente às 17 horas, né? Que quem vem dos bairros, das cidades vizinhas também possam optar pelo culto da noite, da tarde, né? Chegar em casa a tempo. Então nós vamos considerar esse horário. Amém, pessoal? Então nos ajude em oração aí para adequar, né, melhor para o povo de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos ajudar a todos e louvar a Deus no nome do Senhor. Vamos à palavra, irmãos. Hoje eu quero falar a respeito da adoração, né? Nós temos que entender que a adoração, ela demanda tempo, não é? Então, se nós não estamos tendo tempo para Deus, nós não estamos adorando. Nós fomos criados para ser adoradores. Deus nos projetou para isso. Agora a pergunta: se eu não estou adorando a Deus, a quem eu estou adorando? Né? A quem eu estou servindo? Porque eu sirvo um ao outro, ou o bem ou o mal. Não existe ficar em cima do muro, né? Até quem acha que está em cima do muro está do lado do mal, porque o muro é do diabo, né? A indecisão pertence ao diabo. Então vamos lá. Eu preparei aqui uma mensagem que começa no Salmo 115, que fala sobre os ídolos, né? Que os povos chamados pagãos, eles cultuavam, né? E nós cultuamos a um único Deus, né? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Jeová, né? O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, é um único Deus, Deus vivo, né? O nosso Deus não é como o Deus dos amorreus, de outros povos, e nós não podemos, né, aceitar que nem nós e nem a nossa família venha cultuar dessa forma a esses deuses. Salmo 115, do versículo 1 em diante, o salmista começa atribuindo a Deus a glória. Acharam? Então vamos dizer bem alto: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá. Então a glória não é nossa, mas a glória pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser ou ter, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Tenho saúde? Glória. Tenho prosperidade? Tenho um casamento abençoado? Então tudo que você receber da parte de Deus, a glória pertence a Ele. Então não é nosso, não é mérito nosso, é obra e graça do nosso Senhor. Nós temos que sempre dar glória a Deus, né? Atribuir a Ele a glória, por amor da sua benignidade e da sua verdade.
Versículo 2: o que dirão as nações? Aonde está o seu Deus? Então as pessoas vão perguntar: onde é que o seu Deus está? E por conta disso, muitos aderiram à adoração a imagens de escultura. Então, porque as pessoas perguntavam ao povo de Deus, eles tinham que responder, né? Aonde é que Deus está? Aí ele falava: oh, meu Deus está aqui, ó. É essa imagem aqui de escultura, né? Por isso que muita gente, para responder às outras nações, aderiram a imagens, esculpiram, né? Imagens, né? Objetos de adoração. O nosso Deus, irmão, é um Deus vivo. Então nós não podemos aderir, fazer como as pessoas fazem. Ah, pastor, tem lá o santo tal, a santa tal. Não. O nosso Deus está nos... Pastor, mas a Bíblia fala sobre os santos. Quem são os santos? Aqueles que são separados para Deus. Todo aquele que se separa para seguir e servir a Deus é um santo. Fala para o teu irmão assim: você é um santo. Amém ou não? Você procura se separar para Deus? Então você é um santo. O apóstolo Paulo dirigia as cartas, né, aos santos que estão em Éfeso, né, por exemplo, né? Carta do apóstolo Paulo aos santos que estão em Éfeso. Então ele não estava dirigindo aquela carta a umas imagens de escultura que tinham lá naquela... Não, estava dirigindo a palavra, a pregação aos irmãos em Cristo Jesus que se santificavam, que se separavam para seguir e servir a Deus. Então quem é santo? Toda pessoa que se separa para seguir e servir a Deus. Qualquer ser humano pode tornar-se um santo, amém? Então você pode ser santo quando você se santifica, consagra, jejua, ora, busca a Deus na palavra, busca estar separado das coisas do mundo para servir e seguir a Deus. Mais adiante, diz assim no versículo 3, no 2 fala: dirão as nações, onde está o seu Deus? Né? No 3 diz assim: o nosso Deus está onde? Quando alguém perguntar para você: onde é que seu Deus está? Eu já vi uma vez um cidadão, nós fomos evangelizar lá em Cotia, São Paulo, e aí nós estávamos evangelizando, e aí ele falou assim: o meu Deus está aqui, ó. Arrancou um bolo de dinheiro, meu Deus está aqui, ó. Aí o obreiro, né, falou assim: coitado, né, pastor, mal sabe ele que se ele não tiver a presença de Deus e, por exemplo, cair numa enfermidade mortal, o dinheiro dele não pode salvá-lo. Não é verdade? Quanta gente que a fama, o dinheiro não pode salvar. Então o nosso Deus, ele está onde? Na prateleira da nossa casa, né? No armário? Está num altar, num alpendre? Não, nosso Deus está no céu. Nosso Deus está no céu. Quando perguntarem, tem aquela canção, né? Meu Deus está no céu e também no meu coração. Para o mundo está morto, mas Jesus, até o Jesus que nós cultuamos, não é aquele Jesus crucificado. Por isso que a Igreja da Graça, há um tempo atrás, né, o emblema, o logotipo da igreja tinha lá a cruz, né, saindo do Brasil para o mundo todo. Por isso que é a Igreja Internacional. Mas aí a cruz está vazia, ela não tem um Jesus pendurado lá. Então a cruz que nós apresentamos é uma cruz vazia, representando que o nosso Deus foi morto, mas ressuscitou. E ele está agora lá à direita de Deus Pai. Então o meu Deus, o seu Deus está onde? No céu. E faz tudo o que lhe apraz. Tudo que agrada, ele faz. Tudo que ele quer, ele faz. Os ídolos deles são prata e... Então tem gente que o ídolo dessa pessoa é a prata, é o ouro. Pode ser objetos de prata, de ouro, né? Imagens, cruz, pendentes, entre outras coisas.
mas também pode ser o dinheiro. Tem gente que o tempo que a pessoa tem de vida é tudo para conquistar e alcançar bens materiais. É importante, sim ou não? Mas a Bíblia manda buscar primeiro o quê? O que é a prioridade? O reino de Deus, a sua justiça, ou seja, executar a sua palavra, e todas as demais coisas serão. Se nós buscarmos a Deus, nós vamos ter um tempo de qualidade com Deus, e o resto, irmão, Ele vai nos ensinar a medida certa. Mas tem gente que você pergunta assim: irmão, você está orando? Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para vir na igreja, não tenho tempo para Deus. Então essa pessoa, ela está errada. O dinheiro, o ouro e a prata está sendo para ela um ídolo, um Deus. No caso desse povo aqui, o ídolo dele é justamente, objetos de madeira, de ouro, de prata, de bronze. Então nós não podemos, isso aí já tem que ser sabido do cristão, pessoal? Quem é cristão evangélico aqui, diga amém. Então você tem que saber que você não tem que ter mais em casa, não entrando em debate com religiões dos outros, porque nós respeitamos, mas não concordamos. Amém? Não concordamos. Você deve dizer a verdade, falar assim: olha, um objeto de madeira, um objeto de prata, de ouro, não pode salvar, não salva. Então você não deve adorar. Aí alguém fala: não, pastor, eu não adoro, não, eu venero. Não, é um jeito diferente de falar que adora. Então não adora, não venera, não cultua, não sirva, porque senão vai acontecer algo com essa pessoa que nós vamos ver agora. Olha só: mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo que lhe apraz. Os ídolos deles, não os nossos, amém ou não? Deles, não nossos, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Então o homem não pode salvar a si mesmo, e muito menos criar algo que pode salvar. Nós somos a criatura, não temos capacidade para criar. Nós somos criatura, e nós fomos criados para adorar ao Deus vivo, ao Criador verdadeiro, amém? Então, se eu crio um objeto, como é que eu vou adorar aquilo lá, que se fui eu que criei? Então eu tenho que adorar o Criador verdadeiro, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz aqui: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, ou não seguram, não retêm nada, Tem pés, mas não andam, não avançam, não caminham, não progridem, nem som algum sai da sua. Então não sai som algum, é mudo, não tem voz ativa, não tem autoridade. E diz aqui, agora a parte importante que nós temos que guardar no coração, torne, versículo 8, lê comigo bem alto: tornem-se o quê? Semelhantes a eles os que fazem, e todos os que neles. Então quem faz e quem confia nas imagens se torna igual, é semelhante a essas imagens, os que fazem e os que adoram. Então nós podemos concluir o quê? Que quem adora alguém, alguma coisa, fica igual. Eu dei até o exemplo, isso há muitos anos atrás, e o exemplo que eu vou dar você vai perceber porque que é muitos anos atrás. Lembra que tinha uma época daquele cantor Justin Bieber? Quem lembra dele? Ele já está mais velhinho já, mas ele apareceu, era um garotinho, aí tinha um corte de cabelo assim diferenciado, e a criançada, na época, quando ia cortar o cabelo, o cabeleireiro chegava e perguntava: qual o corte que você quer? Qual que era o corte? Igual do Justin Bieber, eu quero parecer com ele. Vamos comprar uma camisa. Qual a camisa que você quer? Eu quero aquela igual a do Justin.
E a bermuda igual? O tênis igual? Não é? Por quê? Porque eu quero parecer com o meu ídolo. Então a pessoa procurava tornar-se cada vez mais semelhante a quem ele adorava. É mais ou menos igual tem um rapaz que queria parecer o Ken da Barbie, lembra? Ele virou o Ken humano. Então ele começou a fazer cirurgias plásticas, gastou milhões e milhões de cirurgia. Por quê? Porque ele queria ter o nariz igual ao do Ken, o cabelo igual, a roupa, sapato, terno. Quer dizer, ele adorava aquele, vamos dizer assim, aquele personagem. Então ele procurava ser igual. A Bíblia diz que quem adora imagem vai ser igual também, vai ser igual àquela imagem adorada, vai ser parecido. Se a imagem de escultura, a Bíblia diz o que? Tem boca, mas não fala. E tem muita gente que vai ter boca, mas não fala, é mudo, não tem voz, não tem autoridade, não ora. Pastor, mas quer dizer então que as pessoas de lá do mundo, lá de fora, que não tem entendimento, irmão, às vezes até na igreja, a pessoa não entendeu ainda que o nosso Deus é vivo, portanto ele fala, ele dialoga, sim ou não? Por isso que a oração é um diálogo, é uma conversa. Deus fala com você e você fala com Deus. E nesse diálogo, quem tem prioridade na fala não é Deus? Porque se você ouvir a Deus primeiro, você vai qualificar a sua oração. Por isso você tem que ouvir a palavra, porque ouvindo a palavra, Deus vai falar ao seu coração, Deus vai ensinar você, e aí você vai ser igual a Ele. Amém? Quem quer ser igual a Deus? Deus é derrotado ou é vencedor? Ele é poderoso ou é fraco? Então, se você quer ser igual a Deus, vencedor, quem quer ser vencedor, diga amém. Então você tem que ouvi-lo. Você tem que ter ouvido para ouvir, para obedecer, para acatar o que ele está dizendo. E quando você for falar, você tem boca para falar. Ou não tem? Sim ou não? Às vezes nós enfrentamos adversidades, somos ameaçados e nós ficamos quietos. Outro dia surgiu lá a ameaça de um vírus novo, vai matar meio mundo, vai acabar com tudo. A irmã falou: pastor, só viu? Começa a compartilhar para todo mundo, desgraça, a pessoa compartilha, o celular até pega fogo, tanto que ela vai mandando. Eu falei: mano, está amarrado em nome de... Não prospera a obra do diabo, está repreendido, está amaldiçoado. Lembra do tempo da nuvem de gafanhotos que viria para o Brasil, queria comer toda a lavoura, Aí todo mundo: meu Deus, e agora? Vai vir uma nuvem de gafanhoto, vai comer toda a lavoura, nós vamos passar fome, vai ficar todo mundo passar fome, e vai virar uma tragédia, uma desgraça no Brasil e tal. O cristão tem boca, mas não fala. Aceita passivamente. Tá bom, eu aceito. Você tem boca, não tem? E o que Jesus mandou você fazer quando o diabo te enfrentar? Usar a autoridade. Sim ou não? Você tem que usar a autoridade. Está amarrado. Vamos falar aí, está amarrado em nome de Jesus. Mas nós não fazemos isso. Parece que nós somos semelhantes aos deuses desse mundo. Tem boca, mas não fala. O Deus deles é mudo. E o nosso? Ele fala ou não fala? Pastor, Deus falou comigo pela palavra que eu tenho que determinar. Então determina. Que eu tenho que repreender. Então repreenda. Seja igual ao Deus que você serve. Você tem boca? Não é só para ir para Roma não, Não tem um termo, Quem tem boca vai a Roma, Não, quem tem boca exerce autoridade, irmão. Você não é mudo, não pode ser. Não pode. Outro dia até eu fui corrigido por uma pessoa que fala sobre a linguagem de sinais,
Aí eu falei assim, a pessoa é surdo e mudo. Falou, não pastor, não é mudo não, porque a pessoa fala. Ela fala com a linguagem, né? Não fala com som, mas fala com a linguagem. Então até nisso, irmão, você não pode ser mudo. Fala para o teu irmão assim, ó, você não é mudo. É mudo? Não. Então você tem que verbalizar. Está repreendido, está amarrado, está amaldiçoado, está abençoado. Eu profetizo. Nós não somos igual ao nosso Deus. Quando Deus quer criar alguma coisa, algo que não existe passa a existir, o que ele faz? Ele fala, ele verbaliza, ele põe em palavras, né? A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. Então houve. Deus foi falando, haja isso, haja aquilo outro, foi falando. Então, se você serve a esse Deus da Bíblia, você tem boca para falar, e Ele vai dirigir você. Jeremias 1 fala, né, que Deus falou a Jeremias, que estava chamando ele para uma obra. Ele disse, não Senhor, eu sou apenas uma criança. Deus falou assim, não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar você vai, e o que eu mandar você falar, você vai falar. Então nós temos que falar, mas de acordo com aquilo que Deus nos manda falar. Por isso você tem que adorar, você tem que passar tempo com Deus. Se você não passa tempo com Deus, irmão, você não entende como Ele é. Você fica igual aos pagãos, né, que falam assim, não, Deus é bravo, Deus é mau, Deus é punitivo, Ele pune as pessoas, Deus é aquele que fica escondido atrás da moita lá, né? Só esperando eu errar, para Ele falar, peguei, agora você vai ver, pega o chicote lá, o anjo, vamos chicotear ele agora. Não, se nós adorarmos, passarmos tempo ouvindo, observando, sentindo a presença de Deus, nos envolvendo, pode ter certeza, nós vamos mudar muito a nossa vida. Mas nós não fazemos isso. Nós conhecemos o time de futebol, conhecemos os titulares, o reserva, quem o time vai contratar, quanto que pagou, quantos milhões que pagou, se tem cartão amarelo, se não tem, se está expulso, vai jogar no próximo jogo, é ou não é? Onde a irmã falou, pastor, eu nem trago meu filho para a igreja, tadinho, não entende nada. Eu falei, vai nessa, irmã, pergunta o nome dos jogadores do FIFA lá, como é que chama? Da seleção brasileira lá no joguinho lá, ele sabe tudo. Sabe ou não sabe? Perguntei para o menininho lá, ele falou, qual é o nome do jogador lá não sei de onde? Schweinsteiger. Eu falei, o que é isso? É de comer? Acho que é alemão, não sei se é alemão, Schweinsteiger. Quer dizer, ele sabe, por quê? Porque ele passou tempo ali, ele começou a se envolver com aquilo, ele sabe tudo. Sabe até mais do que nós, ele tornou-se especialista naquele jogo. Pastor, errado jogar? Não. Se nós buscarmos a Deus, Deus dá a medida certa, você não precisa nem perguntar. O que faz bem para você, você percebe, o que faz mal também você percebe. Sim ou não? Então aqui, torne-se semelhantes ao objeto, à pessoa que você adora. Se você adora Deus, a sua boca vai ser uma boca, um manancial de bênção. E se for amaldiçoar, só as obras do diabo. Você tem que amaldiçoar também. Jesus não amaldiçoou a figueira? Sério, sim ou não? Amaldiçoou ou não amaldiçoou? Repreendeu a febre da sogra de Pedro? Sim ou não? Repreende, irmão. Você tem boca, então fale. Você não é mudo, fale. Que mais? Veja, tem boca, mas não fala, e tem olhos, mas não parece que a pessoa não enxerga. Fulano, você não enxerga que você está se envolvendo com a pessoa errada. Fulano, você não enxerga que esse relacionamento vai levar você para o buraco, que daqui lá para frente, daqui a um tempo você vai chorar, vai lamentar, vai se arrepender. Você não enxerga, minha filha, você não enxerga, meu filho, que do jeito que você está, você não vai durar muito tempo.
e parece que a pessoa não enxerga mesmo. Como diz aí, está debaixo do nariz, né? Está no bigode. Pastor, a resposta está debaixo do nariz da pessoa. Está fácil. Por isso que a gente sempre tem solução para o problema dos outros, né, pessoal? Já percebeu isso? Alguém vem, eu estou com um problema, é fácil, aí você faz isso, né? Mas para os nossos, às vezes, nós não temos. Se nós nos aproximarmos de Deus, irmão, nós teremos olhos para enxergar, para entender, para perceber quando acontece, quando algo conspira para o mal. Opa, tem caroço nesse angu aí. Você vê até uma coisa que parece ser algo bom, mas se é diabólico, demoníaco, se é uma armadilha, você olha assim e fala assim, tem cara de porco, tem focinho de porco, mas tem rabinho de demônio, né? Estou sentindo um cheiro de enxofre aqui, o que é isso? Isso não me cheira bem, né? Aí você vai ver mais adiante, tem nariz, mas não cheira, né? Então a pessoa, ela tem olhos, pastor, graças a Deus, não tem catarata, glaucoma, astigmatismo, presbiopia, não tem nada disso, enxergo perfeitamente. Os olhos naturais são como olhos de águias, enxerga ao longe, mas espiritualmente não enxerga nem um palmo na frente do nariz. O inimigo está agindo, está trabalhando e a pessoa não enxerga. Então, se eu adorar a Deus, eu vou ter um negócio chamado discernimento de espírito, é a visão espiritual. Não é a visão de você falar assim, passou um anjo aqui agora, vi um vulto aqui. Não é isso. Mas você começar a entender que nem tudo que reluz é ouro, que nem tudo que voa é anjo, né? Morcego também voa, né? Nem tudo que parece é. Adorando a Deus, você vai conseguir então enxergar além da visão humana, além da aparência. Amém ou não? Quem quer ter visão aqui? Deixa eu ver. Crente de visão, ser um cristão de visão, né? Que mais? Vamos adiante. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não tem gente que tem ouvido, mas não escuta. Ele ouve, no sentido de a audição estar boa. Pastor, ouço bem, né? Você que é o flamenguista, está ouvindo aí? Então, ele está ouvindo. Agora, atender, obedecer é outra coisa. Eu posso ouvir milhares de pregações, às vezes fica até meio chato. Pastor, já ouvi essa pregação aí já. Mas se Deus está repetindo, talvez é um sinal de que Ele falou com você e você não escutou. A palavra diz assim, o Senhor falou comigo uma vez, e 2 vezes eu ouvi. Eu me atentei a obedecer tanto ao que Deus disse, que é como se eu tivesse ouvido 2 vezes, porque a fé vem pelo ouvir e atentar pela palavra. Então, se eu escuto, mas não obedeço, pastor, a palavra falou para mim que eu tenho que perdoar, então eu tenho que fazer de tudo para conseguir atingir esse alvo. Não, pastor, a palavra falou para mim que eu tenho que perdoar, mas não vou perdoar não. Tem ouvidos, mas não ouve. A palavra falou para mim que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que deixar isso e aquilo, que eu tenho que mudar isso, mas não fiz nada. Eu tenho ouvido, não tem? Escutei, não escutei? Quem está escutando, diga amém. Você escutou. Por exemplo, a Bíblia fala que eu não posso me embriagar. Mas se eu quiser sair daqui, eu vou lá no bar, falo assim, dá uma garrafa de pinga aqui que eu vou virar tudo num gole só. Eu não devo fazer isso. Mas se eu fizer, vai demonstrar que eu escutei a pregação, mas não dei ouvidos, não dei crédito. E o que vai fazer a diferença na tua vida não é o quanto você escuta, mas é o quanto você obedece, quando você atenta. Então a pessoa que não adora o Deus vivo, o Deus verdadeiro, tem ouvidos, mas não ouve.
não atende. A pregação parece que, pastor, eu entendi, mas quando eu boto o pé na porta para fora, esqueço tudo. Você tem que ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Pastor, mas não é difícil. Não é não, irmão. Sabe por quê? Quando alguém te ofende, você guarda no coração anos. Quem tem mágoa, por exemplo, pergunta para quem tem mágoa no coração. Fala assim: fulano, aquele dia que a pessoa magoou você, você lembra como foi? Lembro como fosse hoje. A pessoa estava vestida com a camisa azul, eu não estou nem olhando para não dizer que é para você, tá? Estava com uma calça jeans, sapato preto, regalou o olho e falou isso, até a vírgula a pessoa lembra. Por quê? Porque ela ouviu aquilo e guardou no coração. Se nós adorarmos a Deus, nós vamos escutar a pregação, mas muito mais do que isso, nós vamos ouvir e praticar. A prática demanda tempo, exercício. Primeira vez não consegui, pastor, mas segunda, terceira, vai praticando, vai chegar uma hora que você vai conseguir. Dá ouvidos. E terminando, a palavra está boa, mas o tempo não espera, né? Tem nariz, mas não cheiram. O cheiro é como se fosse uma percepção, né? Você começa a perceber o cheiro. Você sente um cheiro assim ruim, azedo, você fala: acho que alguém não tomou banho. Não é verdade? Assim, acho que a meia está reutilizada umas 15 vezes. Algo não me cheira bem. Ou então você chega em casa e sente aquele cheiro de bolo. Hoje fulano fez bolo. Deixa eu ver. Bolo de fubá. Bolo de maçã. Hoje tem muqueca no almoço. Hoje, por quê? Porque você sentiu o cheiro e percebeu algo. A pessoa que ela não adora a Deus, ela não percebe as coisas, não tem percepção. Então é necessário. E terminando, diz aqui: tem mãos, mas não apalpam. No caso de apalpar aqui, irmão, é de você ter a sensibilidade, mas muito mais de você reter, segurar firme. Segura firme. As suas mãos, mostra as suas mãos aí. Agora, segura a sua bênção aí. Segura firme mesmo. Segura, flamenguista, essa sua bênção. Segura, senão você vai dormir e vai cair aí. Segura. Firme. Retenha firme a sua confissão. A sua bênção é minha em nome de Jesus. Você ora: oh meu Deus, eu oro pelo meu filho para ele parar de beber. Aí o diabo vem e usa alguém, enquanto que você na esquina da igreja: ô fulano, desculpa falar, mas eu acabei de ver o teu filho bebendo cachaça ali agora. Aí você solta a bênção: meu Deus, não adiantou nada mesmo, tá vendo? Não adianta, para que eu vou na igreja? Não adiantou nada. Não, meu, ele está abençoado. Nome de Jesus. Minha mão está fechada, a bênção está aqui na minha mão, eu não aceito menos do que isso que Deus me prometeu. Tem mãos firmes, mãos de autoridade. Aonde eu colocar a palma das mãos e a planta dos pés será meu território. Então eu coloco as mãos sobre essa mulher e digo: ela vai ser minha em nome de Jesus. Já é, né? Vai ser para sempre agora. Não é verdade? Aí, se eu for embora antes, ela, casar de novo, eu vou puxar o pé dela. Isso é minha. Brincadeira, pessoal. Irmão, tem mãos que retém a bênção, que toma posse, que segura firme a confissão, em nome de Jesus. Adorando ao Deus vivo, você vai ter mãos de autoridade. Onde você colocar essas mãos, está abençoado. Para abençoar, amém? Por isso você impõe as mãos sobre alguém para transferir a bênção que está sobre você para a pessoa. Transferência de poder. Você tem o poder de Deus na sua vida?
aí vem alguém e fala, eu estou com sono, não estou conseguindo dormir direito. Você fala assim, deixa eu pôr a mão na sua, está abençoado em nome de Jesus. Amém ou não? Abençoa, né, ô flamenguista? Olha, põe a mão na minha cabeça e abençoe eu agora. Tem bênção ou não tem? Então Paulo está abençoado. Abençoa, pastor. Amém. Está vendo? É isso aí. Tem mãos, mas mãos que apalpam, mãos que abençoam, mãos que retêm a bênção. Amém? Falando, vem cá, deixa eu abençoar você. Deixa eu pôr a mão na sua cabeça. Expulsar o demônio. Sai espírito de derrota. Sai tristeza, sai depressão, sai medo, sai miséria. Eu te abençoo para que as bênçãos venham na tua vida. Mas os ídolos deles tem mãos, mas a mão está lá, né? Do jeito que está, fica, né? E não tem poder nenhum, irmão. Não tem poder nenhum. Não tem autoridade. E se a pessoa está ali diante daquilo ali, falando não sei o que e tal, você vai ficar igual. Você vai ter mão. Eu tenho mão, pastor. É igual o jovem, né? Fala assim, o fulano, pega copo que você deixou lá em cima da mesa. Não, mas você tem mão para quê, né? Pega e guarda. Então as suas mãos são para abençoar. As suas mãos têm poder. Aonde você colocar as mãos é abençoado. Coloca a mão, pastor, no coração. Coloca a mão no coração, abençoa. Os rins, coloca a mão nos rins e abençoa. Nos olhos, enfim, né? E concluindo aqui, tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, não avança, não progride. Está parado, está igual a mulher de Ló, uma estátua de sal. A estátua, ela não anda. Ela anda, pessoal? Não. Ela fica lá. Tem gente que está assim na vida. Se você deixar a pessoa aqui e depois de 20 anos você voltar e rever a pessoa, está igualzinho. A única coisa que mudou é que ela envelheceu. Está do mesmo jeito. Tem um pastor amigo meu que o tio dele foi demitido de uma grande empresa de montadora de carros. E chega o Natal, a família se reúne e todo ano o tio fala, eu podia estar bem, viu? Mas se eu tivesse na empresa tal, eu podia estar bem, podia estar rico. Uma hora dessa eu estaria rico. Aí no ano seguinte, eu podia estar bem. Se eu tivesse na empresa, foi fulano que puxou meu tapete. Todo ano, irmão. Já faz, sei lá, uns 30 anos já, e a cantilena de todo Natal é a mesma, né? Eu podia estar bem. Tem gente que é assim. Passou, irmão. O apóstolo Paulo, ele fala, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele falou, eu não alcancei tudo que gostaria, tudo que deveria, mas eu faço uma coisa, eu preciso fazer alguma, eu não tenho o que eu quero, ainda o que eu preciso, não cheguei onde eu tenho que chegar, mas eu preciso fazer alguma, caminhar, mesmo que seja passo de cada vez, que é melhor caminhar na direção certa, do que correr na direção errada. Você fala, fulano, vamos para a igreja. Não dá, eu estou na correria. Mas está correndo para Deus ou está correndo de Deus? Se está correndo de Deus, você pode correr o quanto for, você não vai chegar nunca. Agora, se você está na direção certa, se você buscar Deus, mesmo que seja um passo de cada vez, mas vai levar você em direção à melhoria, à vitória. Se você não está na direção de Deus, você pode correr, você pode se matar de trabalhar, não vai virar nada. Se matar de estudar, não vai virar nada. Então tem pés, mas não andam.
e nem som algum sai da sua garganta. Então tem a voz, né? Tem o som, na verdade tem potencial para sair som, mas não sai. O diabo está espancando a pessoa espiritualmente, está roubando, matando, destruindo. Ela está lá. Fale, repreenda, amaldiçoa as obras do diabo e abençoa a tua vida. Amém ou não? Mas a sua voz também tem que ser para adorar a Deus, para agradecer, né? Que o ingrato ele é assim, né? Ele está com uma dor, ele fica ai, 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 aí ninguém dá bola, ele fala ai. Oh, você não está vendo que eu estou gritando, não? Se compadeça de mim, né? Fica condoído de mim. Aí Deus vai e faz a obra, a pessoa melhora, ela fica quietinha. É igual testemunho, né? Ai, fui abençoado, pastor. Então conta, usa a garganta para gritar para todo mundo, aos quatro ventos, que o Senhor fez na tua vida. Ao invés de murmurar, de reclamar, de você amaldiçoar a sua própria vida, abençoa. E quando Deus abençoar, você agradece. Quem já foi abençoado? Então procura aí de lendo depois aí, fala assim, irmã, grava o meu testemunho. Vamos colocar na TV, no rádio, na internet, colocar no telão para os irmãos ver, igual o testemunho da irmã Lília, né? Que ela veio na Santa Ceia, ela estava com um problema nos olhos, assim, uma mancha nos olhos, com dificuldade de enxergar, tomou a Santa Ceia e ficou um restinho de suco no copinho. O Espírito Santo falou assim para ela, pega esse suco de uva e passa nos olhos. Ela passou, foi curada. Ela falou assim, irmão, eu tenho que contar o meu testemunho, minha bênção. Contou, gravou, está nas redes sociais aí, vai passar no rádio, vamos colocar na televisão, o seu testemunho vai para o mundo todo. Amém? Glória a Deus. Ou a sua garganta não serve para testemunhar? Serve? Pastor, a partir de hoje a minha voz, o som que sai da minha garganta não será para reclamar, mas para clamar, e quando a bênção chegar, para agradecer. Glória a Deus. Os ídolos deles não tem boca, não são imóveis, são inertes, mas o nosso Deus, vamos ler novamente o versículo 1, não a nós, Senhor, mas ao seu nome dai, por amor da tua benignidade, da tua verdade, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos, e faz tudo o que quer, tudo que apraz. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens, mas o nosso Deus é vivo. Fique de